Paz do Senhor, meus irmãos. Vou estar lendo o devocional agora. Hoje pela manhã não fiz a consagração, fui para a igreja e acabei não gravando. Mas eu vou estar lendo agora os dois, aleluia, devocionais, Meus Dias com Deus e o Pão Diário. E louvado seja Deus, e vou estar lendo também, deixando a palavra. Amém? E amanhã pela manhã eu vou estar gravando a consagração. Este daqui é o Meus Dias com Deus, né? Dia 14 de março. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Aleluia, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 ao 7. Quando em nossa vida há vulnerabilidade e aflição, Deus pode falar conosco. Nos acontecimentos da nossa vida, que nos assusta, Ele sempre tem uma mensagem para nos dar. As tempestades nos fazem cair de joelhos e confiar em Deus. Portanto, seja humilde para ouvir a voz de Deus em períodos difíceis e entregue os seus medos e ansiedade para Ele. Ele continua sendo bom e cuidará do que você precisa. Esse daqui é o devocional, né? Meus Dias com Deus. Esta aqui foi a palavra que o Senhor me deu hoje pela manhã, né? Na consagração. Jeremias 27. Aqui vai dizer que no princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim me disse o Senhor, fazem umas prisões e julgo e põe sobre o teu pescoço. Envia ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros, que venha a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. E lhe darás uma mensagem para os seus senhores, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Assim direis aos vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido. E dou àquele que me agrada em meus olhos. Agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Louvado seja Deus, meu servo. E ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirva. Esta foi a palavra que o Senhor me deu hoje pela manhã. Irmãos, através dessa palavra que o Senhor me deu, aqui vai falar sobre que o Senhor mandou Jeremias profetizar que viria o cativeiro, que era para aquele povo se submeter, aleluia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Só que antes disso, o Senhor enviou Jeremias para pregar a palavra do Senhor. Não foi, aleluia, um dia, 2 dias, não. Foi 11 anos para o rei Zedequias e para o povo de Judá, Jerusalém. O rei Zedequias, meus irmãos, louvado seja Deus, o Senhor enviava Jeremias todos os dias dizer: Jeremias, vai lá pregar, para que ele, aleluia, ouça a minha voz, porque ele não tem ouvido, para que ele melhore para que melhore o caminho, para que me sirva, para que me busque. Ele não queria buscar. E através, quando Jeremias ia pregar, mais raiva ele tinha de Jeremias, mais perseguição vinha para Jeremias, mais, aleluia, mais necessidade, mais provação Jeremias passava. Aquele povo colocava Jeremias no calabouço, aquele povo prendia Jeremias, aquele povo dizia que ele era um mentiroso, que Deus não usava ele. E aqui o Senhor falou: Jeremias, prega. E diz o seguinte: vou eu permitir que o rei Nabucodonosor entre e leve vocês em cativeiro para, aleluia, lá para a Babilônia. Só que antes de acontecer tudo isso, o Senhor também ainda deu uma chance a Zedequias. E disse: Zedequias, se você sair contra, aleluia, com a tua própria vontade e se curvar e aleluia, se humilhar diante do rei Nabucodonosor, eu vou deixar vocês viverem. Essa cidade não vai ser queimada a fogo, tu não vai ser levado em cativeiro, mas para isso porque você não quer ser meu servo, então você vai ter que servir ao inimigo, né? Então, ele disse também que não ia fazer isso.
tentou fugir. A Bíblia vai deixar claro que houve uma brecha na cidade, ele tentou fugir, e os caldeus, que é os babilônicos, foram atrás dele e conseguiu alcançar nas campinas. Aleluia. E conseguiram pegar ele. Aleluia. Mataram a família dele, levaram ele para a Babilônia e ele lá ele morreu. E entraram naquela cidade. Aleluia. Queimaram, destruíram tudo. Por quê, meus irmãos? Pela rebeldia, porque Deus alertou. Durante 11 anos, Deus levantou Jeremias para pregar. Só que eles não ouviram, eles não quiseram ouvir. Jeremias pregava: melhorai os vossos caminhos, porque eu farei vos habitar nesse lugar. Pare de fazer coisas que eu aborreço. Mas aquele povo sempre fez tudo ao contrário. E Nabucodonosor levou o povo para a Babilônia. E lá, meus irmãos, ainda no caminho, essas pessoas sofreram, tanto velhos, aleluia, crianças, mulheres, homens, sofreram nessa caminhada até chegar à Babilônia. Só que o Senhor me deu, aleluia, uma revelação por essa palavra. Por quê? Porque Deus permitiu sim o inimigo levar. Deus permitiu sim, aleluia, o inimigo oprimir por desobediência do povo, porque Deus não queria. Deus permitiu sim. Mas Deus cuidou do povo lá, aleluia, no cativeiro. Deus cuidou deles na Babilônia. Deus, aleluia, deu o alimento, deu a veste para eles lá. Na época do cativeiro, no tempo do cativeiro, 70 anos lá. Só que depois de tudo isso, Deus também, aleluia, cobrou de Nabucodonosor o que ele tinha feito ao povo dele. Deus também, aleluia, teve o tempo da colheita de Nabucodonosor. Aleluia, não só dele, mas também de todas as nações que oprimiram, que fizeram, aleluia, o que quiseram com o povo de Judá no caminho. Porque quando aquele povo estava indo a cativeiro, muitas nações, aleluia, também oprimiram o povo de Israel. Oprimiram, aleluia, entregaram, bateram. Então, o Senhor desceu a justiça naquele povo, naquela nação. Nabucodonosor vai deixar bem claro que a Babilônia, ela foi invadida por outra nação e ficou em ruína. A Bíblia vai deixar claro que ficou em ruína esse povo, essa nação. A cidade ficou em ruína. Por quê? E Deus falou que ninguém ia habitar lá mais. Porque tinha pecado contra Deus. Pecou contra o povo dele. Fizeram o que quiseram com o povo, aleluia, o povo santo do Senhor, por mais que tinha pecado. Então, a palavra que o Senhor me deu é o quê? Meus irmãos, quantos de nós somos perseguidos? Quantos de nós somos caluniados? Quantos de nós, aleluia, pessoas nos perseguem e acham que vai ficar assim? Mas o Senhor diz que a colheita chegará. Porque assim como chegou para Nabucodonosor e para o povo, aleluia, para a nação, não só para ele, para aquela nação, mas para todos que tocaram, teve a colheita, assim é conosco também. Ai daquele que tem tocado em nós, ai daquele que tem falado coisas que não provém. Deus não chamou nós para sermos humilhados por ninguém. Aleluia. Quando Ele nos chama, Ele, aleluia, Ele nos guarda. E tem pessoas, meus irmãos, que falam que não deve. Nos machuca, nos fere, nos persegue, nos calunia. Acha que não temos Deus, mas temos Deus sim. Então, a palavra que o Senhor me deu, o quê? Que a colheita do inimigo vai chegar. A colheita daqueles que te machucam vai chegar. A colheita daqueles que te perseguem vai chegar, porque chegou. Para a Babilônia chegou, aquela nação chegou. Lá em Jeremias 50 vai dizer que Deus, aleluia, tirou. Ele tirou o instrumento da indignação. O Senhor tirou os instrumentos dele da indignação e fez, aleluia, que aquele povo pagasse. Que não ia ficar, aleluia, de graça não, porque eles plantaram. Mas não vai dizer só sobre eles, também tem a nação lá. Tem outros povos também, tem os edomitas, os amonitas. Tem outras nações que também tocaram no povo de Israel. E o que o Senhor fala hoje, ai daquele que tem tocado em ti. Ai daquele que tem falado algo que tem machucado o teu coração. Ai daquele que tem falado palavras que te machucam, que te ferem.
Ai daqueles que diz, cadê o teu Deus, ou que você não tem Deus, mas Deus está dizendo, aquele povo também blasfemaram o meu nome. Disseram assim, essa não era princesa, porque o povo de Israel, aleluia, o povo de Judá era conhecido como a princesa. Era muito bonita, formosura, tinha vestes, um Deus tão bonito como o nosso Deus. E eles começaram a blasfemar, cadê o teu Deus? Teu Deus te abandonou? E o Senhor fala hoje, muitos dizem isso para você. Cadê o teu Deus? Teu Deus te abandonou? Aleluia. O Deus que tu ora, o Deus que tu busca, cadê ele? E o Senhor está falando aqui, aleluia, que assim como eu fiz com aquela nação, eu irei fazer com pessoas sim. Você não precisa fazer nada, eu faço. Você não precisa levantar a mão e nem fazer vingança, eu faço, porque eu sou Deus. Sou eu Deus que vejo tudo, nada passa despercebido dos meus olhos. Sou eu Deus que contemplo todas as coisas. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje pela manhã, que está dizendo aqui que Ele vai fazer a vingança dele. Seja pessoas no serviço, em casa, aleluia, em casamento, seja quem for. O Senhor diz que Ele vai fazer a justiça dele. Porque o Senhor não te chamou para ser humilhado por ninguém. Deus não te chamou para que as pessoas te persigam, te caluniam, não. Deus te chamou para, aleluia, para te honrar. Deus te chamou, você é filha, você é filho. Então, por que as pessoas querem te caluniar, te perseguir, achando que você não é ninguém? Porque você é alguém, sim. Você é alguém amado por Deus. Então, aleluia, tem nações aqui, meus irmãos, que se você for ler, tinha nações aqui que era para poder ajudar o povo, aleluia, era para poder apoiar aquela nação de Judá, era para ajudar. Não, foram o primeiro a fazer o mal. E quantos de nós, né, acontece isso dentro de igreja? Pessoas que é para nos ajudar são os primeiros a nos apunhalar, são os primeiros a nos perseguir. Mas há um Deus que vê todas as coisas, há um Deus que sabe de todas as coisas. Então o Senhor diz hoje sobre justiça, meus irmãos. Ele irá fazer justiça. Creia nisso que ele vai fazer justiça. Em nome de Jesus.